Sabe quando a gente lê a Constituição e tem um monte de coisa incrível lá, tipo saúde para todo mundo, educação, trabalho, mas aí a gente olha para a realidade e pensa, ué, cadê? Hoje a nossa conversa é sobre isso, sobre as tais normas programáticas. A ideia é entender o que são, para que servem, como funcionam ou não funcionam, né? A gente se baseou num texto bem legal sobre o tema e também em algumas análises de vídeos de direito constitucional. Então, vamos lá tentar entender isso melhor. Ótima introdução, é isso mesmo. Para a gente começar, é bom lembrar que norma é uma regra, né? Um comando jurídico. A Constituição está cheia delas. E tem um jeito de classificar, do José Afonso da Silva, que fala da eficácia plena, contida e limitada. As programáticas, então, elas entram nesse último grupo, o de eficácia limitada. Do que é alcançar, tipo metas, programas, mas não dizem exatamente como fazer. É isso. Precisa de outra lei, uma ação do governo para a coisa acontecer de verdade. Exatamente, precisam dessa regulamentação que você falou, que a gente chama de infraconstitucional, né? Leis, decretos. E o interessante, assim, é ver os exemplos práticos. Pega o artigo 170 da Constituição. Fala da busca do pleno emprego. Pleno emprego. Uma meta bem clara. Sim. Ou o artigo 6º, que lista os direitos sociais. Educação, saúde, moradia, trabalho. São objetivos importantíssimos. Só que aí a gente bate de frente com a realidade, né? O desemprego que existe, a dificuldade para conseguir médico, escola. Pois é, e aí fica a pergunta: dá para ir na justiça e exigir isso imediatamente? Ou fica só na promessa? Essa é a questão central. As fontes que a gente viu, citando Bonavides, por exemplo, dizem que elas começam como princípios às vezes meio abstratos, quase como intenções políticas, sabe? Sem aquela força de obrigar na hora. Entendi. Mas se não obriga de cara, qual o valor delas então? Fica só no discurso? Não, não é bem assim. Elas têm valor jurídico, sim. Não são letra morta. Elas vinculam o legislador, o governante, orientam a interpretação de outras leis. As análises dos vídeos ajudam a ver isso. Tem uma diferença de impacto, por exemplo. Algumas têm um efeito mais imediato. Como assim? Pensa no direito ao meio ambiente equilibrado. Mesmo que não tenha uma lei para cada detalhezinho, você já pode acionar a justiça para proteger uma área, entende? Ah, tá. Mesmo sem a lei específica, o princípio geral já vale. Justamente. Mas outras normas programáticas têm um impacto que a gente chama de imediato. Depende de ações futuras. O direito à moradia, por exemplo. Ele está lá na Constituição, mas para vir a casa de verdade para quem precisa, Precisa de política habitacional, de programa do governo. justamente, sem essa ação do Estado, com orçamento, com planejamento, o direito fica assim, mais distante da realidade da pessoa. Faz sentido. E li algo sobre normas meio híbridas, como a da educação básica obrigatória. O direito de matricular a criança na escola. Isso parece imediato, né? Você vai lá e exige a vaga. Mas garantir a qualidade, o professor, o transporte, isso já depende de mais coisa, né? Seria imediato. Perfeito. Exatamente isso. O acesso básico é mais direto, mas a concretização plena, com qualidade, depende de toda uma estrutura, de políticas contínuas, e isso nos leva para uma distinção chave: efetividade jurídica versus efetividade social. E buscar aquele objetivo. Ela produz efeitos no mundo do direito, mas a efetividade social, Aham. essa é a pergunta de milhões. A norma está realmente mudando a vida das pessoas, está sendo cumprida na prática. E muitas vezes a resposta não, ou não totalmente. Pois é, a norma pode ser juridicamente perfeita, mas se não tiver política pública por trás, com dinheiro, com gestão, Uhum. ela acaba tendo baixa efetividade social. Fica uma distância entre o texto bonito da lei e a vida real. É aí que entram as políticas públicas, então. São as ferramentas para fazer a ponte. Exatamente. São o veículo para dar concretude, para transformar a promessa em realidade. Por isso se fala em constituição dirigente. Ela não só organiza o Estado, mas aponta direções, impõe tarefas para o futuro. É um projeto de sociedade. E tem a função política também, né? Não é só técnica. Com certeza. Essas normas refletem os compromissos que foram feitos lá na Constituinte de 88. Elas geram expectativas na população e, mais importante, elas mobilizam. Servem de bandeira para a sociedade civil cobrar. Ah, a participação da sociedade. Fundamental. Movimentos sociais, ONGs, a imprensa, cada cidadão.
Essa pressão é que muitas vezes empurra o Estado para agir, fiscalizar, cobrar, propor soluções. Sem isso, a tendência promete ficar só no papel mesmo. Então, para a gente amarrar aqui, as normas programáticas são tipo a bússola da Constituição. Mostram para onde o país quer ir, os grandes objetivos sociais, econômicos, mas não sem um botão mágico. Para chegar lá, precisa do mapa, as leis, do carro, as políticas públicas, da gasolina, orçamento, vontade política. E do motorista atento, que é a sociedade cobrando. Exato. A efetividade não cai do céu, tem que ser construída. Sabe que depende tanto do governo agir quanto da sociedade pressionar. Como é que nós, cidadãos, grupos organizados, podemos fazer isso de forma mais eficaz? Como acompanhar de perto, influenciar a criação e a execução dessas políticas para que a Constituição saia do livro e vire a nossa realidade do dia a dia? Fica aí para a gente pensar.